Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo na verdade é um conselho que pare de viver para agradar o outro ou os outros. Pense mais em você, no que você realmente quer, no que realmente vai te fazer bem, porque se a gente pensar sempre no outro, a gente se destrói, sabe? Porque você passa por cima de você para agradar o outro. Na verdade, eu não era, eu sou assim até hoje. Eu tô tentando melhorar, sabe? Todos os dias eu tento melhorar um pouco com relação a isso. Tipo assim, antes de falar sim pra alguém, eu penso se isso é realmente o que eu quero, entendeu? Porque antes, gente, vocês não têm noção, não. É muito também falta de amor próprio, sabe? Você coloca sempre o bem-estar do outro, a vontade do outro acima e na frente da sua. E isso me trouxe, assim, consequências. Hoje eu paro pra pensar e falo, gente, que insegurança era que eu tinha de falar não. Por que eu não falei não? Por que eu não falei não? Assim eu não quero, assim eu não aceito, assim não dá pra mim. Porque as pessoas também têm que aprender que não é só a opinião dela que vale. Principalmente quando você convive com essas pessoas. Então, eu vou dar um exemplo pra vocês mais pra frente do primeiro não que eu falei na vida e isso me fez mal. Isso me fez mal porque, assim, desde pequena, na verdade, eu lembro, assim, sempre de, às vezes, me esconder da pessoa que eu sabia que ia me chamar pra ir em um lugar, só porque eu não conseguia falar não, eu não quero, eu não vou, porque eu não quero. Igual eu falei pra vocês, eu tô aprendendo, sabe, a gostar mais de mim, a me respeitar, porque quando as outras pessoas não te respeitam, você tem que se respeitar. Porque se você fizer isso com você, vai ter as consequências que eu tive. E as consequências são muito graves, sabe? Então, gente, eu fui uma pessoa assim, falava sim pra tudo, com medo de contrariar, machucar, magoar as pessoas. Eu preferia que eu saísse machucada sempre e sem pensar nas consequências que aquilo um dia ia trazer pra mim, porque eu não pensava que ia trazer alguma consequência. E sim, a conta chegou. É uma coisa que hoje eu tenho que lidar. Me contrariei para agradar outra pessoa e agora eu pago a conta sozinha. Então eu acho que falar não é saudável pra gente, sabe? É saudável pra quem fala, porque quer dizer que você tem segurança, que você também não precisa estar sempre agradando as outras pessoas, porque aí acaba que você agrada todo mundo e ninguém te agrada. Se você tem sempre que falar assim, então tem alguma coisa errada, tá faltando pessoas que realmente gostam de você. Porque as pessoas que só querem seu sim não te respeitam, não respeitam o seu espaço. Então, gente, eu já perdi as contas e nas contas, as situações das vezes que eu falava sim querendo falar não, sabe? E isso é desconfortável, isso trazia um desconforto pra mim, mas eu sempre falava, vai passar, depois eu vou ir lá, eu me acostumo, vai ser rápido e tal. E realmente passa, é uma coisa assim momentânea, mas que é cumulativo, aquele sentimento vai ficando ali e depois a conta chega. E quando eu falo que a conta chega, gente, chegou assim, cara, que me trouxe ansiedade, insegurança, insatisfação e tristeza. Porque parece que você só é importante quando você agrada, entendeu? Quando você desagrada, você deixa de ser importante. E eu lembro como se fosse hoje do primeiro não, que eu falei não, isso eu não vou fazer porque já chega, eu não vou fazer isso. Uma situação assim, que eu vou tentar ser bem rápida e breve, porque senão o vídeo fica grande. Eu tava grávida, né, da minha primeira filha. Eu e meu ex-marido, a gente morava em Santa Catarina. A gente vinha sempre pra Belo Horizonte, pra essa casa aqui, sempre. A gente vinha, acho que 2 vezes ao mês. E nesse período, aconteceu dos filhos dele virem morar aqui em casa. Eu não fiquei confortável com a situação, porque o trabalho dele já estava acabando lá. E eu já estava assim no 4º mês, acho que no 5º mês de gestação. Não, 4º pro 5º mês de gestação. Na época a casa não era reformada, então só tinha 3 quartos. Um filho ficou no quarto, o outro no outro, e ficou esse quarto aqui, que era suíte, assim, bem menor que hoje, que tinha um armário muito antigo, então ele era muito fundo, e o banheiro era menor, não tinha closet, então assim, o quarto era bem menor mesmo. Se fosse num período normal, assim,
tipo, que eu não tivesse grávida, que eu não tivesse já os planos de reformar o quarto pra Laura, né? Porque ia ser reforma mesmo, ia ser quebrar o quarto todo, fazer uma reforma igual foi feito. Eu me vi naquela situação de ter que aceitar, porque eu não conseguia falar não, entendeu? Tipo assim, não, mas pode ser só um, porque a gente precisa do outro quarto para fazer a reforma pro bebê. Será que não pode aguentar? Porque não era uma coisa assim importante que tinha que ser feito naquele momento, poderia esperar, sabe? Ou então a outra situação do outro filho se conversasse, ia tudo se resolver e tudo ia ficar bem, sabe? Eu não consegui me impor e falar assim, não, mas peraí, eu tô grávida, a gente precisa reformar o quarto. E como que a gente vai ficar? Como que vai ser isso? Eu não consegui falar não. E aceitei aquela situação. Tá, aceitei a situação. Assim, contrariada, porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer o quarto da minha filha. Se eu permitisse aquilo. Olha o grau de insegurança, de impor a minha vontade e falar o quanto aquilo ia me magoar se acontecesse. Se eu não tivesse oportunidade de montar o quarto da minha filha, se isso acontecesse, eu ia ficar muito mal. Era minha primeira filha, uma filha muito planejada, por fertilização in vitro, então pensa, um monte de ansiedade, medo e tudo junto, e eu não consegui falar não. Aconteceu tudo, veio realmente, né, mudaram pra cá, só que eu já sabia que a casa tava assim, tipo, muito móvel no meio da casa, caixa, e tudo muito bagunçado, porque, tipo, tinha mudança. E eu falei assim, tá, então eu não vou lá porque eu não vou me sentir à vontade, eu não vou me sentir em casa, e eu grávida, querendo ficar de boa, descansando. E ele tinha que vir. Então eu falei com ele, olha, já que tá essa confusão em casa, já que eu acho que eu não vou me sentir à vontade lá, eu não vou pra lá, eu vou ficar aqui sozinha. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiquei sozinha, longe do meu marido, né, na época. E eu fiquei sozinha lá, e isso me remoendo, sabe? Porque eu me senti tão triste, eu me senti tão pouco importante, tão insegura. É porque o apartamento que a gente estava lá já estava com data para entregar. Eu não poderia fazer o quarto dela lá, porque o apartamento era alugado, a gente já ia entregar, acho que com 2 meses o apartamento já ia ser entregue. E não tinha outro lugar pra gente vir, a gente tinha que vir pra cá mesmo, porque aqui é sempre o nosso ponto, era sempre o nosso ponto de apoio, assim, entre uma obra e outra. E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? É como se eu não tivesse lugar no mundo naquele momento, assim, por não conseguir impor a minha vontade, o meu desejo, por sempre pensar mais no outro que em mim. Eu falei, gente, eu penso mais nos outros que em mim, mas ninguém pensa em mim. Porque olha a situação que eu tô vivendo. Aí tá, meu ex-marido veio, né, porque eu falei com ele que eu não ia me sentir à vontade de ficar aqui, né, com os dois aqui, com toda a mudança. Já tinha os móveis daqui, aí vem móveis, caixas de mudança, e assim, eu grávida, só querendo meu canto, assim, só querendo ficar de boa. Aí eu falei com ele, eu vou ficar sozinha e você pode ir pra ver seus filhos, pra ver seus pais, eu fico aqui sozinha. E ele insistiu muito na época, não vamos, você tá grávida, não é bom você ficar sozinha. Ele ia ficar acho que 3 dias, vamos comigo, que vai ser tranquilo e tal. E eu falei não, pela primeira vez. Não, eu não vou, eu vou ficar aqui, porque eu sei que eu não vou me sentir à vontade lá. É como se eu tivesse invadindo o espaço deles, entendeu? Então eu preferi não vir. E aí que eu vi a conta de me diminuir pra fazer as outras pessoas se sentirem bem. Foi o meu primeiro contato, assim, com crise de ansiedade. Eu não sei explicar, gente, porque quando você é exposta a um sentimento novo, que te machuca, que te magoa, que te faz sentir menos importante, triste, insegura, insatisfeita. Esse foi o meu gatilho, assim, da crise de ansiedade, que hoje voltou, né, com todo problema real, assim, de separação. Eu me separei há muito tempo, mas eu acho que a gente só se separa quando a gente fala isso é meu, isso é seu, e isso tá acontecendo nesse momento, e foi, assim, um gatilho pra minha ansiedade voltar. Mas o gatilho, assim, principal do meu primeiro contato com a crise de ansiedade foi essa situação. Eu sei que parece que às vezes é um problema pequeno, assim, sabe? Nossa, mas você teve crise de ansiedade porque você não ia poder fazer um quarto para sua filha? Grávida, sente tudo muito mais intenso, né?
eu tava sensível, eu só queria fazer um ninho pra ela, sabe? E isso foi me tirado, então assim, eu me senti muito, muito mal por causa disso. E aí, voltando lá, né, a primeira vez que eu falei não, que eu não ia vir, que eu ia ficar lá sozinha, enfim, eu não parava de pensar, minha cabeça não parava de pensar, não parava de me machucar, de me maltratar, de falar por que você aceitou, por que você não falou, tá, tudo bem, vamos combinar assim, tá tudo bem, eles irem pra lá, mas que um quarto tem que ficar vago pra gente começar a reforma, porque a gente tem que fazer o quarto da nossa filha. Tipo, por que eu não conversei? Por que eu não falei isso? Por que eu não me impus? Por que eu não falei que isso ia me magoar, que eu ia ficar chateada? Que não tinha como, pra mim não dava. Por que eu não falei? E eu ficava, sabe, me martirizando com isso. E aí eu dormi e eu fui acordada, assim, com a crise de ansiedade. Era um sentimento novo, assim. E eu fiquei assustada, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tô morrendo, o que tá acontecendo comigo? Eu vou morrer. E a sensação que eu tinha é que eu ia morrer, assim, de sufocamento, de taquicardia, de não conseguir ficar dentro do apartamento. E como a gente morava numa área privativa, eu lembro que eu fiquei as 3 noites, né, que meu ex-marido não tava lá, dava mais à noite. Eu ficava andando na área privativa, eu não conseguia ficar dentro de casa, porque eu tinha a impressão que eu ia morrer, que eu ia desmaiar, que eu ia passar mal e que assim, ele ia chegar e eu já ia estar morta lá dentro de casa. Aí eu falei, vou ficar aqui na área privativa, porque se eu cair, se eu desmaiar, se eu morrer aqui, alguém vai olhar de cima e vai me ver caída, vai me ajudar de alguma forma. Foi uma coisa horrível assim pra mim. E é por isso que eu falo, assim, eu falei, gente, eu preciso gravar esse vídeo porque as pessoas têm essa mania, esse mau hábito de falar sim pra todo mundo e colocar sempre as pessoas, o bem-estar das outras pessoas acima do seu. Não imaginam real que um dia a conta chega, sabe? Um dia você vai fazer uma coisa, você vai falar sim pra uma coisa que vai te machucar tanto, que vai te diminuir tanto, que vai te ferir tanto, que tipo, o seu corpo vai reclamar, vai falar, peraí, o que você tá fazendo com você? Peraí, você tá maluca? Se isso te machuca tanto, então por que você tá falando sim pra isso? Foi exatamente isso que eu senti, sabe? Que, gente, a gente tem que ter amor próprio. Eu me senti assim, a pessoa mais, tipo, eu não me amo, né? Se eu falo sim pra uma coisa que vai me fazer mal, pra não fazer mal pra outra pessoa, então eu não me amo, eu não tô nem aí pra mim. Eu vi que realmente falar sim pra tudo e pra todo mundo me trouxe consequências graves, sérias, e que só eu sei o quanto isso me custa, sabe? E não é só, tipo assim, falar não com coisas, assim, com esses tipos de situações. É também de se anular, sabe? Você deixa de ser você às vezes pra não ferir alguém, você se anula, você tenta se encaixar em lugares, sabe, que você não gosta, que você não se sente à vontade pra agradar outras pessoas. Isso tudo é falar sim pra uma coisa que você não quer, pra uma coisa que não te faz bem. E gente, sinceramente, isso não existe. Isso não existe. Então, assim, às vezes eu me sinto realmente uma boba, uma bobinha, assim, que tô aprendendo a viver agora. Mas o importante é que eu tô conseguindo me libertar disso, sabe? Aos poucos. Eu ainda tenho dificuldade. Eu peço a Deus todos os dias sabedoria, pra me dar sabedoria pra não machucar o outro, porque isso é uma coisa que eu realmente não consigo fazer. Mas pra também não me machucar, sabe? Para eu saber dosar ali entre me impor, né? Impor a minha vontade, o meu desejo, sem machucar o outro. Às vezes eu até comia coisa que eu não gostava para agradar a pessoa e falava que tava bom, sabe? Falava que gostava. Por que isso, gente? Qual é o problema de você falar não gosto dessa coisa? Tudo bem. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente tem que pedir Deus mesmo, que é o único que pode mudar isso mesmo dentro da gente, né? A sabedoria de nos amar, de saber falar não. E mesmo assim, ser gentil com o outro, ser educada, né? Sem machucar o outro. Eu acho que o que não dá é você falar sim pra tudo, se machucar, pra não ferir o outro, sabe? Porque cada um com o seu sentimento, sabe? E as pessoas também têm que aprender a respeitar a vontade da outra pessoa. Se a pessoa não respeita a sua vontade, não respeita o seu limite,
acho que aí é hora de rever com quem que você convive, com quem que a gente convive, entendeu? Hoje o vídeo é mais um desabafo, um conselho, para que a gente aprenda a nos respeitar em primeiro lugar, né? A nos colocar em primeiro lugar antes de colocar qualquer outra pessoa, porque depois você que convive com a sua dor, com as suas crises, você que não consegue ser uma pessoa bem resolvida, porque você não sabe se impor, você não sabe falar o que você quer e o que você não quer. E aí, se você não sabe falar o que você quer, o que você não quer, as pessoas vão fazer o que querem de você. Então, acho que é muito importante você se impor para as pessoas respeitarem o seu espaço. Então é isso, gente. Se você é novo por aqui, já se inscreva para ficar por dentro de todos os vídeos. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.